Olá, meu amigo, minha amiga, Erasmo aqui para quem não sabe, né? Estou aqui para gravar mais um vídeo, dando seguimento ao que eu gravei há 2 dias, um vídeo falando, né, da grande convocação. Estou chamando de a grande convocação. Por quê? Porque a gente percebe na palavra de Deus que Deus convoca o seu povo para comungar com Ele por meio da sua palavra, para poder entender o que é que o Senhor vai fazer, ok? O que é que o Senhor vai fazer no futuro próximo, entende? Às vezes não tão próximo, mas geralmente no futuro próximo. O que é que o Senhor vai fazer na história? Porque Ele é o Deus da história. Ele é o Deus que faz a sua palavra se cumprir. Se você abrir em Jeremias capítulo 1, no versículo 12, está escrito assim: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Entende? Então Deus dá uma profecia e Ele vela para ela se cumprir no determinado tempo que Ele designou para que ela se cumpra, ok? Então, os vídeos que eu gravo geralmente não tem como ser muito curto, tá bom? Porque eles são muito conteúdo muito grande e é bem complexo. Então, muitos dos meus vídeos que eu gravo não são tão simples de se entender e também de explicar. Portanto, eu preciso que você estude, porque isso aqui é um estudo bíblico, entendeu? Porque aqui, neste canal, nós estudamos a palavra de Deus, ok? Curta o meu canal, compartilha Mistérios do Universo Espiritual para que o Facebook possa divulgá-lo, tá bom? Muito bem. Entrando no tema agora. No primeiro vídeo, eu gravei falando sobre a grande convocação em Marcos 1,15, em que Jesus dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ele começou seu ministério assim após João Batista ter sido preso e ter sido decapitado a cabeça pelo mandato do rei, ok? Então, Jesus pregava que o tempo estava cumprido, porque havia chegado o tempo das 70 semanas de Daniel 9, do versículo 25 ao 27. Depois de 70 semanas, que 7 vezes 7, fazendo uma conta, dá 49, que dá o total de 490 anos. Depois do tempo de Daniel, chegou-se o tempo de Jesus, e ele estava dizendo: esse tempo estava cumprido, chegou o tempo de ele, do ministério oficial dele, de ele exercer o seu ministério oficial na terra, ok? E o reino de Deus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O reino seria, como eu expliquei no vídeo passado, o reino da graça, a qual ele estabeleceria e estabeleceu com sua morte na cruz do Calvário. O reino qual tinha sido pré-anunciado desde o Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O descendente, ele esmagaria a cabeça da serpente. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, o qual é o Cristo, o descendente da mulher. Ok? Então, nesse estudo chamado A Grande Convocação, nesse segundo vídeo, já tem 3 minutos e eu estou apenas abertura aqui, né? Mas é assim mesmo, entendeu? Nesse segundo vídeo da Grande Convocação, eu quero que você comece a explicar o seguinte: nós precisamos entender que Jesus convoca o seu povo para que eles conectem a Deus, se conectem a Jesus por meio da palavra, se voltem para Jesus por meio da palavra, para entender o que Jesus vai fazer, entendeu? E eles, depois de entender, eles devem reclamar as promessas de Jesus a qual ele está para fazer. Isso é muito sério e muito profundo. Então é a grande convocação. Jesus te convoca a você estudar a palavra de Deus comigo nesta hora para entender o que ele vai fazer, ok? Vamos ver como Jesus convocou a igreja naquele primeiro século. Em Mateus, capítulo... deixa eu ver aqui. Na verdade, é isso aí. Vamos lá, Mateus capítulo 3. Deixa eu abrir aqui. Vamos começar esse estudo que é desafio para mim, tá bom? Mateus 3, versículo... na verdade, não Mateus 3, 11.
Atos 2, versículo Atos 1, versículo 4. Perdão, me atrapalhei um pouquinho aqui. Vamos lá. Atos 1, versículo 4. Diz assim: muito bem, eu estava falando de. Me atrapalhei um pouquinho aqui, mas já retomei o vídeo e é exatamente Mateus 3, versículo 11, ok? Veja o que está escrito: eu vos batizo com água, João Batista falando, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista falando a respeito de Jesus Cristo, que Jesus viria, João Batista estava batizando, ele batizava em Enom, ali havia muitas águas, e ele disse assim: eu vou batizar vocês com água, mas depois vai vir aquele, depois de mim, aquele que é muito maior do que eu, não sou digno nem de levar as sandálias dele, falando da glória de Jesus Cristo, do Jesus Cristo eterno. Ele vem depois de mim e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok? Então João Batista batizava, já estava anunciando já que Jesus batizaria eles com o Espírito Santo. Haveria um batismo do Espírito Santo. Ok? E em Atos 1, vou ler aqui na verdade Lucas 24, 49. Aqui em Lucas 24, no versículo 49, veja o que está escrito aqui. Lucas 24, versículo 49. Veja que interessante. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Agora é Jesus quem está falando. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Agora é Jesus falando. Aquilo que João Batista havia falado, Jesus estava agora confirmando, né? Jesus estava dizendo que eles deveriam permanecer na cidade, até, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que interessante, né? Jesus agora estava chegando, já havia ressuscitado aqui, e ele disse assim: vocês vão permanecer na cidade até que a promessa, aquilo que João Batista havia dito, né, eu também falei, e eu estou confirmando agora, vocês devem ficar na cidade. Eles deveriam ficar em Jerusalém, né, para receberem essa promessa do Pai. Veja que eu queria aqui já começar a explicar uma coisa para você. Jesus ele estava com um propósito, e ele estava conduzindo os discípulos para esse propósito grandioso. O propósito de Jesus era um propósito evangelístico. Era um propósito evangelístico. E ele estava preparando os discípulos para nesse sentido. Jesus tinha o propósito de invadir o mundo com o Evangelho, levar o Evangelho e invadir o mundo. Você vai ver isso daqui a pouco, entendeu? E ele estava conduzindo a sua igreja nesse sentido, nessa direção, entende? Por isso que eu falo de a grande convocação. Jesus estava fazendo uma convocação dos discípulos, estava preparando eles para uma obra grandiosa, ok? E aqui ficou mais claro que eles deveriam permanecer na cidade até que do alto eles fossem revestidos de poder. Lucas 24, versículo 49, ok? Lucas 24, 49. Vamos mais um texto para você entender sobre essa grande convocação. Aqui que interessante. Atos 2, versículo 16. Um pouco para frente na sua Bíblia. Veja que interessante. Atos 2, versículo 16. Observa só que interessante. Diz aqui: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2, do versículo 16 até o versículo 20, ok? Eu li. Então, veja bem, o que estava acontecendo aqui, o que Jesus vinha preparando, os discípulos que já haviam anunciado desde João Batista, estava já pré-anunciado lá em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Vai lá no Antigo Testamento, perto de Daniel. Lá no livro de Joel está perto de Daniel, no Antigo Testamento. Entende? Então o que acontece? Jesus estava preparando os discípulos para que esse evento profético acontecesse. Entende? Que esse evento profético acontecesse. Tudo estava, Jesus estava preparando eles para esta grandiosa, essa gloriosa obra. Entende? Ele estava direcionando tudo nessa direção. Tudo nessa direção. É preciso, meu amigo, queria dizer para você nesta hora, é preciso que você entenda que a palavra de Deus, ela se cumpre e Deus trabalha direcionando o seu povo nesse sentido. Entende? Nesse sentido. Você observa que João Batista batizava as pessoas e ele estava dizendo, olha, vai ter um batismo de fogo. E Jesus, que vem após mim, vai batizar vocês com fogo, depois que vocês forem batizados nas águas. Entende? E ele estava direcionando. E aí depois vem Jesus, né, conforme eu li para você, lá em Lucas 24, 49, Jesus foi direcionando eles nesse sentido também. Vocês vão ficar a esperar. E eles esperaram, entende? Atos 1 e 2 revela que eles esperaram. Eles lá, os discípulos esperaram até a promessa de Deus. Estavam orando, confessando seus pecados, humilhando o coração diante de Deus. Mas o que eu queria destacar aqui é que você ficasse bem claro isso na sua mente. Entende? Lembra que eu citei no começo do vídeo que em Isaías, Jeremias 1, versículo 12, que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir? Pois então, ele estava direcionando, velando sobre a palavra dele para ela se cumprir, entende? E ele estava preparando a sua igreja, a igreja do Novo Testamento, ele estava preparando ela nesse sentido. E aqui, quando eu li para você em Atos 2,16, mas Pedro aqui que está falando, tá? Mas depois que eles receberam o Espírito Santo, Atos 2 é o cumprimento parcial, porque ela vai se cumprir também nos nossos dias, o cumprimento parcial dessa profecia. Entende? Então Pedro disse assim, Atos 2,16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Entendeu? Então ele diz aqui, o que está acontecendo aqui é o que o profeta tinha profetizado. Joel 2, 28 e 29. Você está entendendo? Então havia chegado o momento, agora finalmente aqui, e se cumpriu a profecia. Mas eu quero continuar ressaltando para você. Deus, porque tem propósito. Nesses dias também Deus vai conduzir a igreja nesse sentido. Porque essa profecia, ela cumpriu-se parcialmente, parte dela se cumpriu-se em Atos capítulo 2, na igreja primitiva. Entendeu? A igreja do primeiro século. E ela vai se cumprir novamente com mais poder, essa chuva do Espírito Santo, esse Pentecostes, vai se cumprir nos últimos dias. Para a conclusão da obra que iniciou-se lá naquela época. Porque você vai ver o que aconteceu aqui. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Veja o que diz. Vou botar uma folha aqui. Olha o que diz Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Aqui diz Jesus que estava comendo com os discípulos.
após aqueles 40 dias, e aí após 40 dias havia passado da ressurreição dele, ele estava para ser ascendido ao céu. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvis. Porque João, olha o que diz interessante, Atos 1, versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, não muito depois do batismo de João, entende? Então, você observa aqui como que a palavra de Deus ela é explicatícia, como é que ela se explica. Atos 1, versículo 8, olha o que diz também. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Entende? Mas vocês vão receber poder sobre vocês. Então, Deus estava... a profecia de Joel, Deus estava trabalhando para que ela se cumprisse, e Jesus chamou o seu povo, a sua igreja, havia o batismo nas águas, que começou com João Batista, né? Batismo de arrependimento, depois João Batista foi decapitado, final do ministério dele, e depois Jesus assumiu o ministério, e Jesus, ele direcionou a sua igreja nesse sentido. Eu preciso que você fique focado nisso. Nesse sentido, Deus vela sobre a sua palavra para ela se cumprir. E ele estava direcionando a igreja toda nesse sentido. Todo o cenário estava sendo preparado por Deus, por meio de Jesus Cristo. Todo o cenário profético estava sendo preparado. E Pedro disse, olha, em Atos 2,16, conforme eu li para você lá, olha, o cumprimento da profecia se cumpriu. Jesus preparou a igreja, levou ela nesse sentido, entendeu? E até que a profecia para que a profecia se cumprisse, para que viesse o Espírito Santo. Deus guia a sua igreja e prepara tudo, entende? E prepara tudo para que a igreja receba o Espírito Santo. A igreja não pode ficar desligada da profecia bíblica. Ela tinha que estar conectada. Essa igreja teve que estar conectada com a história, com a profecia de Joel. E quando João Batista veio, João Batista falou dela de forma indireta, sobre o batismo com fogo. Era disso que ele estava falando. E ela foi direcionada, depois veio Jesus, para que eles permanecessem em Jerusalém. Foi guiando, passou os 40 dias finais com ele nessa terra. Depois que ele subiu ao céu, a igreja permaneceu e ela recebeu o Espírito Santo, conforme Pedro disse aqui, conforme está no Joel 2, a partir do versículo você pode até o versículo 14, a partir do versículo 14 até o versículo 20 de Atos. Então a parte deles, eles receberam, cumpriu-se tudo a palavra. Agora, a igreja ela caminha de acordo com a profecia. Nesse sentido Deus vai levando. Meu amigo, você que é de alguma igreja, você tem sido se conectado com a palavra dessa forma, de forma que Deus está guiando você por meio da palavra dele, para que ele cumpra as suas profecias, as suas promessas sobre a sua vida? É isso que nós vemos nesse estudo, entende? Então Deus está te convocando, estou chegando ao final desse vídeo, Deus está convocando, por isso que é a grande convocação, ou a convocação cristã. Deus está convocando você, convocando o seu povo a se voltar para a palavra, a entender essas coisas. Você vê que Jesus de forma intencionada disse, olha, João Batista disse, olha, vai vir o batismo com fogo. Eu vou ressaltando aqui repetidamente para você entender. E aí Jesus disse assim, depois Jesus disse assim lá em Lucas 24, 49, permanecei na cidade até que venha. Ele estava direcionando de forma planejada, intencional, compreendida, porque a profecia, Jesus era um autêntico pregador de profecia, e ele estava direcionando tudo nesse sentido. Você está entendendo? É preciso que a gente entenda isso, porque Deus quer nos guiar nesse sentido. Porque virá a chuva novamente. Eu vou gravar no outro vídeo sobre isso. A chuva novamente.
para que a igreja receba o batismo novamente. Mas lembre-se, é preciso ser guiado. Deus te convoca hoje a você se conectar com a palavra, a deixar ser guiado pelas profecias, pelo Senhor das profecias, para que Ele te prepare também, para que Ele nos prepare para receber finalmente, para Ele cumprir a sua promessa sobre a nossa vida, assim como Ele cumpriu na igreja do primeiro século, e o Evangelho foi pregado a todos naquele mundo, e a chuva do Espírito trouxe o poder, trouxe a palavra até os nossos dias. Ok? Então que Deus abençoe, que nós possamos participar, aceitar essa convocação do Senhor para ser guiado por Ele, por meio da palavra profética. Em nome de Jesus. Amém.